Vamos receber o homem de Deus aplaudindo o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, a paz de Cristo. Que Deus abençoe você e sua casa com todas as sortes de bênçãos. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 5. Enquanto os irmãos encontram, eu quero deixar uma palavra de gratidão por este final de semana tão abençoado. Tive a oportunidade de passar na companhia do pastor Elias, da sua família, por ser tão bem recebido pelos irmãos. E rogo aos irmãos que orem por mim, pela minha família. Vamos retornar de viagem agora à noite. E amanhã seguir com os nossos compromissos. E obrigado, pastor Elias, obrigado. Família Cristo Vive. E eu desejo que Deus lhe abençoe em tudo. João capítulo de número 5. João capítulo de número 5. Todos encontraram? Passadas essas coisas, havia uma festa entre os judeus. E Jesus foi para Jerusalém. Existe em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico de Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, que esperavam o movimento das águas. Porque um anjo descia em certo tempo e agitava a água. E o primeiro que entrava no tanque, depois da água agitada, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos que se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava naquele estado há muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tem homem algum que me coloque no tanque quando a água é agitada. Mas quando eu tento entrar, entra outro antes de mim. Então Jesus disse: levanta, pega o seu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, pegou o seu leito, começou a andar, e aquele dia era sábado. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Quantos desejam ouvir a palavra de Deus? Irmãos, eu gostaria de toda a sua atenção. Eu vou falar de um assunto hoje que é de ordem muito profunda, porque fala de nossa alma. Eu disse aos irmãos aqui ontem que eu já prego o evangelho há mais de 20 anos. E eu sou pastor há alguns anos também. Pelo menos uns 16 anos que eu sirvo ao ministério e à igreja como pastor. O maior problema que nós temos na igreja não são as enfermidades. Apesar de, com a multiplicação da ciência, com o crescimento populacional, o número de enfermidades aumentou muito. E hoje é muito comum ter uma pandemia, uma epidemia, um surto de doenças. Mas o nosso maior problema não é físico, não é enfermidade. O nosso maior problema não é financeiro. Por mais que a economia esteja abalada, por mais que haja desemprego, por mais que haja fome, o nosso problema também não é financeiro. Nesses anos pregando o evangelho, pastor Elias, eu descobri que o maior problema que nós temos dentro de uma comunidade, dentro de uma família, é um problema chamado decepção. Qual é o nome do problema? A decepção é algo tão terrível, mas tão terrível, que a Bíblia diz que você é capaz de conquistar uma cidade forte. Você é capaz de conquistar uma cidade murada, cheia de valentes, mas não é capaz de conquistar um irmão ofendido. O
problema da decepção, ele tem se agravado tanto no meio da igreja, das famílias e das pessoas, que uma doença emocional muito terrível e espiritual tem tomado conta da vida das pessoas. Eu não sei se os irmãos percebem que se um pastor passar o dia inteiro fazendo gabinete com as pessoas, se você passar um dia só atendendo seus amigos, você vai perceber que os problemas físicos e financeiros deles são pequenos perto dos problemas emocionais e psicológicos que eles enfrentam. As pessoas vão te contar problema de alma que você vai dizer para ele que você vai orar e vai pedir para Deus tomar uma solução ou dar uma solução a ele, porque não existe remédio para isso, não existe medicação para isso. Essa receita é totalmente espiritual. E Jesus é o único que resolve esse tipo de problema. E nós precisamos nos livrar deles para ter uma vida abundante, para ter uma vida feliz, para ter uma vida abençoada. O texto que nós lemos fala de uma situação que em Jerusalém havia uma festa. O que havia em Jerusalém? Vamos lá, em Jerusalém havia uma. Esta festa era entre os judeus. Então, era uma festa religiosa. E Jesus subiu a Jerusalém para ir para a festa. Porque em Jerusalém havia uma festa. Então Jesus está indo para a festa. Para onde Jesus está indo? Quando Jesus, pastor Elias, está chegando em Jerusalém, Jesus se lembra que em Jerusalém não tinha só uma festa. Em Jerusalém também tinha um tanque. E lá no tanque não tinha festa. Lá no tanque tinha cego, tinha manco, tinha paralítico, tinha deprimido, tinha problemático, tinha gente querendo suicidar, tinha gente com todo tipo de problema. Então tinha uma festa em Jerusalém, e em Jerusalém também tinha um tanque, dentro da mesma cidade, uns festejando e outros em angústia. Não pensa você que dentro desse ambiente aqui está todo mundo com o mesmo sentimento. Não acho você que dentro de uma família está todo mundo feliz. Um pode estar sorrindo e o outro chorando. Um pode estar bem e o outro mal. Jesus fez uma coisa que só ele sabe fazer. Ele mudou o itinerário. Jesus estava indo para a festa. Para onde Jesus estava indo? Quando Jesus lembrou do cego, do manco, do ressecado, do deprimido, do paralítico, Jesus diz assim: depois eu vou para a festa. Eu vou mudar o itinerário e agora eu não vou para a festa. Eu resolvi que agora eu vou para o tanque. Quem está na festa já está feliz, quem está na festa já está contente, quem está na festa já está comemorando. Eu hoje resolvi visitar o aflito, o doente. Quem acredita que Jesus vai visitar o tanque hoje? Quem acredita? Jesus muda o itinerário e em vez de ir para a festa, vai para o tanque. Lá no tanque tem uma multidão de pessoas esperando o milagre. Lá no tanque tem um grupo de pessoas muito grande, numa expectativa muito grande de serem curados, de serem libertos, de receberem a sua bênção. Mas um homem chamou a atenção de Jesus no meio daquela multidão. Esse homem estava enfermo há 38 anos. Quantos anos? 38 anos. Ele estava há 38 anos esperando o mesmo milagre, a mesma bênção. E esse homem sofria de algumas decepções profundíssimas. Mas a primeira delas é com o tempo. Quanto tempo que ele estava doente? 38 anos. Diga comigo: decepção com o tempo. Irmãos, quem tem promessa de Deus aqui, dá um sinal. Você tem promessa de Deus? Agora, você concorda comigo que tem promessa de Deus na tua vida que na tua cabeça já era para ter cumprido? Você concorda comigo que o tempo tem te feito sofrer quando você olha para uma pessoa que você ora e ele ainda não se converteu? Por um milagre que Deus prometeu e ainda não chegou? Os irmãos já perceberam quais são as nossas mensagens em dezembro? Dezembro está chegando, você vai ver. Dezembro é o mês destas mensagens. O ano ainda não acabou. Até o dia 31. Não, e não é mentira não, é verdade. Mas para o decepcionado com o tempo, ele diz: eu ouvi isso ano passado. Eu ouvi isso ano retrasado. Tem 10 anos que eu escuto isso. Tem pessoas que entraram aqui essa noite que a sua decepção é com o tempo. Porque o tempo está passando e você ainda não chegou onde queria. Você não alcançou o que desejava. O tempo passou e aquela profecia quente do céu que você recebeu não cumpriu ainda. Tem
pessoas aqui que têm promessa na família, na finança, na saúde, no ministério. Mas o tempo tem te feito sofrer, porque cada dia parece uma eternidade. O tempo passa e o milagre não chega. O tempo passa, a vitória não chega. O tempo passa, a promessa não cumpre. Mas uma coisa me chama a atenção na vida deste homem, pastor Elias. A promessa havia cumprido na vida dele? Não. Havia cumprido? Ele estava doente ou não? Quanto tempo? E onde ele estava? No tanque. No lugar onde o milagre acontecia. A promessa não ter cumprido não tirou ele da posição de quem esperava. A Bíblia diz: e havia uma multidão esperando. Ele estava no meio daqueles que ainda esperavam. Tem pessoas que entraram aqui essa noite que a promessa ainda não cumpriu, o milagre ainda não chegou, mas lá no fundo da alma ele está dizendo: eu ainda estou esperando. Só quem está esperando, levante as duas mãos aos céus. Eu tenho uma palavra de Deus, eu tenho uma profecia bíblica para lhe entregar aqui agora. Abre as duas mãos assim. O Deus da promessa não falha, e não tenha por tardia a sua promessa, porque fiel é o que prometeu, e tudo que ele fala ele cumpre, tudo que ele diz que ele vai fazer ele faz. Deus te trouxe aqui esta noite para te dizer: eu sou o dono do tempo. Eu sou, o teu tempo é cromos, o meu é kairos. Não aconteceu ainda porque você está olhando no teu calendário. Não aconteceu ainda porque você está olhando no teu relógio. Mas Deus está dizendo: eu controlo as estações e o tempo. E eu faço no meu tempo e eu faço na minha hora. E Deus trouxe alguém aqui essa noite para ouvir isso. O tempo passou, mas eu não esqueci do que eu falei. O tempo passou, mas a promessa continua de pé. O tempo passou, mas eu sou o mesmo. Toque na mão de alguém e diga para ele assim: a promessa ainda vai cumprir. A promessa ainda vai cumprir. Mães que há anos estão esperando Deus fazer uma obra na vida do filho. Esposas que há anos estão esperando Deus salvar o esposo. Enfermos que há anos estão esperando ser curados. Tem pessoas que entraram aqui que o nome que eu daria para o que você está sentindo agora é expectativa. Você está esperando a água mover. Você está esperando a tua hora. Você não vê a hora de viver o seu momento. Você não vê a hora de viver, sabe? Dizer assim: chegou a minha vez. E Jesus vai lá no tanque. Quando Jesus chega lá, Jesus encontra um homem decepcionado com o tempo. Mas o nível de decepção aumenta. Porque Jesus vai até esse homem fazer uma pergunta. E uma pergunta que, se você ler sem a ajuda do Espírito Santo, você não encontra lógica na pergunta. Porque esse homem está enfermo há quanto tempo? Esperando para ser o quê? Aí Jesus pergunta o que para ele? Aí isso é pergunta? Isso é pergunta. Eu estou há 38 anos doente. Eu estou esperando para ser curado e Jesus pergunta o quê? Me pergunte assim: por que Jesus perguntou isso? Porque o decepcionado nunca responde. O decepcionado explica. Ninguém é mais psicólogo do que Jesus. Jesus disse: eu vou fazer esse homem jogar para fora o que está dentro dele. Jesus chega para ele, pastor Elias, e diz assim: deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer ser curado? A resposta deveria ser o quê? Sim. Eu quero ser curado. Quando Jesus pergunta: você quer ser curado? Ele responde: não tem homem algum que me ajude. Você pode repetir essa frase? Se a primeira decepção desse homem foi com o tempo, a segunda é com quem? Com os homens. Agora o nível de decepção subiu. Esse homem é tão decepcionado com os homens que ele está dizendo para Jesus assim: eu não confio em ninguém. Ninguém é amigo de ninguém. Ninguém ajuda ninguém. Você sabe aqueles louvor que a gente canta aqui na igreja? Uma família. Você está achando que é todo mundo que acredita? Tem irmão que olha de lado e diz: que falsidade, que mentira, eu não acredito nisso. Mas você está achando que ele fala isso porque ele é mau? Não, ele fala isso porque ele é decepcionado.
Você acha que tem gente que não gosta de igreja só porque ele é incrédulo? Não, porque um dia ele esteve dentro da igreja e ele sofreu decepção com gente que comunga da mesma fé. Você acha que pessoas que não querem viver em família porque ele odeia a família? Não, é porque ele sofreu uma traição na família. É porque ele sofreu um baque na vida que fez com que ele não acreditasse mais. Você acha que todo mundo que fala mal de pastor, quem fala mal de pastor tem que ir para o inferno? Não. Tem gente que fala mal de pastor porque é decepcionado com o pastor. Tem gente que fala mal de igreja porque é decepcionado com a igreja. Tem gente que fala mal de irmão porque é decepcionado com o irmão. Tem gente que fala mal de família porque é decepcionado com a família. Ele tem uma doença, tem um problema, e ele precisa ser curado por Jesus. Eu não estou fazendo apologia à decepção. Eu estou dizendo que tem gente que não confia em ninguém. Olha, eu vou te dar um exemplo. Toda vez que você vê uma pessoa dizendo assim: eu não tenho amigo, os meus amigos cabem aqui, ó. Não acha que ele é uma pessoa mais especial que você, que tem muitos amigos, não. Ele está dizendo que não tem amigos é porque ele é decepcionado, ele não acredita em ninguém. Quando você vê alguém dizendo assim: meu amigo é minha mãe, meu amigo é Jesus, o meu amigo é minha família. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que tem amigo que é mais chegado que um irmão. A Bíblia diz que em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce um irmão. A Bíblia diz que bem-aventurado é o homem que tem muitos amigos. Então, se eu não tenho, eu tenho um problema. Eu não confio nas pessoas. E sabe qual é o problema da pessoa decepcionada com os homens? Ele coloca todo mundo na mesma posição. Vou te dar um exemplo. Você foi traída por uma amiga. A senhora foi traída por uma amiga. A senhora está decepcionada com aquela amiga. Aí vem uma outra amiga verdadeira, que te ama, que gosta de você. Aí te vê, vem de braço aberto para te dar um abraço. Que saudade! Queria tanto te ver. Em vez de você abrir os braços, também você pensa: deve ser falsa igual a outra. Se a outra fez, ela também faz. E você começa a julgar todo mundo como se as pessoas fossem iguais. Aí você é decepcionada com um camarada que te fez mal, que te maltratou, que te traiu. Aí Deus te apresenta um camarada legal para te fazer feliz, e você não dá teu coração para ele, porque você diz: ele também vai fazer comigo a mesma coisa. E com o homem a mesma coisa. Aí o camarada vem para a igreja e diz assim: eu quero ser crente, eu não quero saber de ministério, eu não quero saber de cargo, porque na outra igreja eu sofri isso, eu passei isso, e eu quero ficar no meu canto. E você não confia mais. Você não coloca mais teu coração naquilo que você faz. E você é tão decepcionado com os homens que você duvida de todo mundo. Todo mundo conversa com você e você desconfia. Será que é homem de Deus? Será que é amigo mesmo? Será que está falando a verdade? Será que eu posso confiar nessa pessoa? E você, tudo seu é trancado, tudo seu é escondido, tudo seu é apagado. Por quê? Você não confia nas pessoas. E você não confia nas pessoas não é porque você tem a tua maneira de viver. Não. Você não confia nas pessoas porque provavelmente alguém te decepcionou. Mas hoje Jesus vai entrar dentro da alma de alguém. Quem acredita nisso, diga glória a Deus. Hoje Jesus vai entrar dentro do coração de alguém. E Deus vai sarar os teus relacionamentos. Levante comigo as suas duas mãos aos céus. Deus vai sarar a comunhão da família. Deus vai sarar teu ministério. Deus vai sarar tua alma. Deus vai sarar tua consciência. Você crê nisso? Diga glórias a Deus. Deus está dizendo assim: eu quero trabalhar dentro de você, porque se eu te der uma vitória externa, antes de te dar uma vitória interna, não vai adiantar. Quando eu leio esse texto, a primeira impressão que eu tenho é que o problema desse homem é a doença. Quando você lê esse texto, a primeira impressão que você tem é que o problema desse homem é a sua enfermidade. E Jesus prova que o problema do homem não era a doença. A doença era um detalhe na vida desse homem. O problema desse homem era a alma desse homem. É por isso que tem gente dizendo: Deus, resolve meu problema financeiro, Deus, resolve meu problema isso, Deus resolve. E Deus está dizendo assim: meu filho, se eu não resolver o problema que está dentro de você, se eu resolver os problemas que estão fora de você, não vai te solucionar. José, eu vejo as pessoas pregar sobre José. Eu não vou discordar, porque cada um tem uma tese do que prega. E as pessoas dizem: José era um... Não, José era uma pessoa como eu e você. Ele era muito leal, era muito fiel, sim ou não? Mas ele foi jogado numa cisterna,
Ele foi invejado, odiado pelos seus irmãos. Ele foi vendido como escravo, trabalhou como escravo. Ele recebe uma esposa, e com essa esposa ele tem 2 filhos. Quando o primeiro filho de José nasce, ele disse: o nome do meu filho será Manassés. Qual é o nome do filho? Porque Manassés quer dizer Deus me fez esquecer. O que Manassés quer dizer? De todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. Agora olha aqui para mim. Por que José disse Deus me fez esquecer? Porque até aquele dia ele não tinha. Por que me venderam? Por que meus próprios irmãos fizeram isso comigo? Por que a mulher de Potifar inventou aquela mentira com o meu nome? Por que meu marido fez isso comigo? Por que meu filho, que foi criado com tanto amor, não retribui o que eu fiz por ele? Por que a pessoa que eu trouxe para minha casa, coloquei na minha mesa, traiu minha confiança? E se eu te disser que tem ferida que é tão profunda, que ou nasce Manassés na tua vida e Deus te faz esquecer, ou você não esquece nunca? Diga comigo assim: Deus me fez esquecer. Mais uma vez. Gostei desse barulho, irmão. Todo dia, mas passa? Que legal, velho. E quem dorme perto da linha aí? Ele desperta. Tem gente que não precisa nem do despertador. Você casado que está aqui. Você está aí de mãozinha dada com a tua esposa. Amor, bem, tal. Primeira discussão. Quando você lança na face dele o que ele fez lá atrás. Quando você lança na face dela o que ela fez lá atrás. Olha, não esqueci não, hein? Você lembra do que você fez comigo? Olha para o teu irmão e diga para ele: Manassés não nasceu. Diga assim: porque quando Manassés nasce, Deus te faz esquecer. Agora eu não sou maluco não, irmão, nem doido não. Eu sou pregador do evangelho. O esquecer de Deus não é aqui não, porque Deus não põe ninguém com amnésia. O esquecer de Deus não é aqui. O esquecer de Deus é aqui. Você sabe por que você não é mais feliz no casamento? Porque Manassés ainda não nasceu. As decepções ainda não foram curadas. Sabe por que os seus relacionamentos não dão certo? Tem gente que entrou aqui hoje, essa noite, se relaciona com um dá errado, relaciona com o outro dá errado, conhece um dá errado, conhece outra dá errado. Vai dar errado mesmo. Porque enquanto você não for curado dessa doença, dessa ferida, desse machucado, essa área da tua vida não anda. Hoje precisa gerar Manassés. E Manassés quer dizer Deus me fez. Alguém vai te perguntar: como que você ainda vive com esse homem? Como que vocês conseguem ser uma família feliz depois de tudo que aconteceu? Qual vai ser a tua resposta? Você ainda vai ter amigo depois daquela amiga que você teve? E agora você está aí abraçada com essa outra, dizendo que ela é tua amiga? Como que você consegue ter uma amiga depois do que aquela te fez? Qual é a tua resposta? Sabe qual foi o segundo filho de José? Efraim. Efraim quer dizer Deus me fez crescer. O que Efraim quer dizer? Estou chegando lá. Qual é o nosso problema? Eu vou falar olhando no teu olho. O teu problema e o meu. Nós queremos inverter. Nós queremos que Deus nos dê Efraim. Nós queremos que Deus nos faça crescer sem antes nos fazer esquecer. Só que Deus não faz Efraim nascer primeiro que Manassés. Porque Deus não vai te fazer crescer sem antes te fazer esquecer. Por quê, pastor? Porque Deus não pode prosperar uma pessoa odiosa. Deus não pode exaltar uma pessoa machucada. Os irmãos já perceberam? Vou provar para vocês. Tem um tipo de mensagem que eu detesto, eu abomino, e se eu estiver no culto, eu levanto e vou embora. Mensagem que fica jogando um irmão contra o outro. Deus vai punir seus inimigos. Quem está tipo caluniando, Deus vai fazer não sei o quê. Eu escuto essas coisas, eu me aborreço na hora. Isso é uma feitiçaria. Jesus não ensinou isso para ninguém. Jesus não ensinou. Quando você fala isso, as pessoas pulam na cadeira. Você é tão decepcionado que quando você ouve dizer que Deus vai punir quem te machucou, que Deus vai pegar quem te feriu,
que Deus vai tratar com quem te traiu, você grita, você pula, você vibra, porque isso te alegra. Você é tão machucado, você é tão ferido, que o teu sonho é ver as pessoas pagando o que elas te fizeram, porque você não é curado, você não é liberto, o seu coração não é limpo, a sua consciência. Quer ver você feliz? Quem te viu passar na prova e não te ajudei, vai te ver na bênção, vai. Isso aí você canta, você grita, você, é claro, você quer estar no palco e ele na plateia. Tem veneno até nas nossas mensagens, tem veneno até no que a gente canta, porque nós somos decepcionados com as pessoas e nós queremos essas pessoas pagando. Agora é bonito demais quando você vê um crente na igreja, você vai ser crente depois de tudo que te fizeram. Deus me fez esquecer. Você vai continuar com esse... Minha irmã, você não vive segundo o conselho de ninguém não. Se Deus te ajudou a perdoar, siga a tua vida. Se Deus te ajudou a perdoar, siga a tua estrada. Se Deus te ajudou a perdoar, siga teu ministério. Levanta comigo as suas duas mãos aos céus. Tem gente aqui que só não recebeu Efraim ainda porque Manassés não nasceu. Mas Deus nessa noite está dizendo: eu vou gerar um Manassés na tua vida hoje. Eu vou gerar um Manassés dentro de você hoje. Eu vou te ajudar a esquecer. Eu vou te ajudar a perdoar. Eu vou tirar do teu coração. Eu vou arrancar essa amargura com raiz e tudo. Dê a mão para esse irmão que está ao teu lado. Dê a mão para ele. Tem um momento de cura espiritual muito profundo aqui agora. O teu problema não é receber mais uma palavra de profecia, uma revelação. Isso nós recebemos todos os cultos e todos os dias. Nós precisamos de uma coisa mais profunda. Nós precisamos de um tratamento espiritual que faça com que a gente viva em paz com os amigos, viva em paz com a esposa, viva em paz com os irmãos, viva em paz com a igreja. E a gente vive decepcionado com todo mundo. E aí quando a gente está na igreja, a gente fica olhando para o irmão pensando: será que ele é falso? Será que ele é verdadeiro? E a gente vive uma vida atormentada. Por quê? Porque nós não acreditamos mais em ninguém. Mas Deus está dizendo: eu vou te cercar de pessoas boas. Eu vou te dar novas oportunidades. Quem acredita nisso, levante a mão do teu irmão lá em cima. Levante bem, isso, levante a mão dele. Feche os teus olhos e por um momento adore a Deus. Feche os teus olhos e por um momento gere Manassés. Lúria, Fórgia, Récia, Couve, Nébia. Levante a mão do teu irmão e dê glórias a Deus com ele. Deus vai sarar o casamento dele. Deus vai sarar a alma dele. Deus vai sarar os relacionamentos dele. Perdoa, 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 perdoa. Você não vai perdoar porque você é muito bom de coração, não. Você não vai perdoar porque você é um crente de coração mole, não. Você vai perdoar porque Deus vai te ajudar a esquecer. Chorai me canta neva sudikeminia. A minha esposa está aqui. Sabe onde a minha mãe mora, pastor? A minha mãe mora debaixo da minha casa. A minha mãe tem 56 anos de crente. 56 anos de crente. O meu pai foi um homem mau. O meu pai foi um homem alcoólatra. O meu pai foi um homem boêmio. O meu pai foi um homem... Só que a minha mãe é crente. Meu pai tem 70 e tantos anos. Meu pai tem 10 tipos de doença. Meu pai não consegue mais viver em casa porque ele usa fralda, ele é cego. Ele tem que ser acompanhado por médico, por terapeuta, fisioterapeuta, enfermeiro o tempo todo. Meu pai é internado numa clínica particular, onde ele recebe cuidados o tempo inteiro. E eu dizia para minha esposa, todas as vezes que a minha mãe fala do meu pai, a minha mãe fala com gosto, como se o meu pai estivesse pagando tudo que ele fez. Você quer ver minha mãe brava? É você defender meu pai. Se você dizer assim: tadinho, coitado, como ele está sofrendo, ela diz: coitado nada, ele está colhendo. Eu digo: ô mamãe, deixa Manassés nascer. A senhora está comprometendo a salvação da senhora. A senhora está comprometendo a tua espiritualidade por causa de um rancor que nunca foi curado. Deus está falando com gente aqui que você não consegue conviver com gente que traz seu sangue na veia. Deus está falando com gente aqui que a maior guerra não é que está tendo na Ucrânia e na Rússia, não é que está tendo dentro da sua família.
é a que está tendo dentro da sua casa. Deus está falando com gente aqui que não conversa com próprios parentes. Gente aqui que tem aversão à família, tem aversão a pessoas que te feriram e te decepcionaram. Mas Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer: Manassés precisa nascer. Olha pelo menos para 2 irmãos e diga: Deus vai te ajudar a esquecer. Deus vai te ajudar a esquecer.